20h50, vamos aguardar os alunos chegarem. Oi, Manuel. Não estava, cara, não estava gravando a aula. Obrigado por me falar. Ó, vamos começar então daqui. Então, essa minha prima, ela chegou, e aí qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, tá? Já falo. Obrigado, Emanuel, primeiro, de novo. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a matéria, vocês mandam mensagem para mim no WhatsApp que eu respondo na hora, tá? Lembrando que a gente chegou e viu e está vendo a diferença entre detenção e reclusão. Vou até colocar aqui, seguindo até a dica do colega, né? Porque as diferenças que a gente já viu estão aqui no quadro branco que eu coloquei aqui. Tá? Então, essa minha prima, ela chegou e casou, beleza. E o sonho dela era sempre ser, e da Carol, era sempre ser mães, não é? E a partir do momento, em um dos requisitos, né, vamos dizer assim, que a justiça lá da Paraíba exigia para ela adotar alguém, era que fosse casado. E aí elas, então, se casaram e tudo mais. E rapidamente, tá? Já vou tirar já, tá? Depois eu volto. E aí, então, elas se casaram e rapidamente elas adotaram. E adotaram, vamos dizer assim, pessoas, entre aspas, por favor, nada de preconceito nem nada, mas fora da curva de preferência da adoção. Eu não mexo com isso, mas me chega o conhecimento de que as pessoas preferem adotar bebês ou crianças muito pequenininhas, de preferência brancas e tudo mais, e um só. Ela não. Elas adotaram três irmãos, em que o pai havia perdido o pátrio poder. Eu não sei qual é o motivo do pai e da mãe, inclusive, terem perdido o pátrio poder. De verdade, eu nem quero saber. Nunca perguntei e não vou perguntar. Faz parte da intimidade, tanto da minha prima quanto da Carol, quanto dos meninos. Eu não quero saber. Mas eles perderam. Então, apesar de fisicamente os pais dessas três crianças serem biologicamente, vamos dizer, os pais, eles legalmente não são mais. Então, eles perdem esse pátrio poder, entendeu? E aí, então, o pátrio poder, esse poder familiar, foi passado para a minha prima e a esposa. Não é? E os meninos já tinham, na época, mais de 10 anos e tal, acho que estão com 16 agora, ou mais. Estão lá no Canadá. Minha prima está fazendo, e a Carol estão fazendo doutorado em música. Perde a guarda, de grosso modo. Exatamente, Luiz. Tipo assim, perde a guarda, mas para sempre, sabe? Perde a guarda para sempre. Não tem contato, deixa de ser, entre a para a lei, deixa de ser pai e mãe. Tá? Para a lei, deixa de ser pai e mãe. Legal, né? É pesado. História real, muito legal, muito bacana. Eu sempre faço questão de contar. E, Emanuel, pela terceira vez, que eu vou te agradecer o restante da vida. Obrigado por lembrar da gente gravar a aula. Não estava gravando. Muito bem. Entenderam, então, agora? Quem que estava com a dúvida foi Nájila. a Nájila. Eu não sei se esse exemplo Ô, deixou claro. Professor, só continuando a pergunta, eu entendi o caso que o senhor falou, só que eu não entendi qual é a diferença da reclusão com a detenção em cima desse caso. Sim. Então, vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu procurar aqui o artigo 92. Pronto, achei. Vou chegar e falar. Vamos lá. Ok? Artigo 92. Está vendo aqui? São Sim. efeitos da condenação. A gente vai ver também isso e tudo mais, tá? Olha aqui, ó. A incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela, da curatela nos crimes dolosos, sujeitos à pena de reclusão, cometidos contra
outrem igualmente titulado do mesmo poder familiar contra filho, filha ou outro ascendente ou contra tutelado e curatelado. Ok? Então, o que acontece? Qual que é Então, significa o seguinte. O pai cometeu um crime contra o filho, ok? Até aí, tranquilo? Sim. Beleza. Uhum. E ele foi condenado. Beleza. Vai perder o poder familiar, chamado pátrio poder, ou poder familiar? Depende. A primeira coisa, a gente vai ver que existem mais requisitos, né? Mas a primeira coisa que você tem que olhar é isso aqui, ó. Vou pegar vocês. É isso aqui, ó. A pena é de detenção? É de detenção, então sinto muito. Mas não pode perder o poder familiar. Ah, não, a pena é de reclusão. Então ele pode perder a pena. Para ficar mais claro, vamos lá no artigo 129. Por exemplo, um pai ofende a integridade corporal à saúde do filho. Ele vai perder o poder familiar? Não, pode perder, né? Não, porque a pena é de detenção. Ah, mas e se for uma lesão corporal de natureza grave? Vamos ver a pena de reclusão. Então ele pode perder. Entendeu? Ou seja, se for detenção, ele pode perder o pátrio poder, For se for reclusão. reclusão, Se for reclusão, pode perder. Se for e se for detenção, detenção, não não. pode perder. E veja que pode. Existem outros requisitos, tá bem? Uhum. Então tá, Ficou entendi claro? agora. Beleza. Uhum. Obrigado por Obrigada. perguntar. Eu que agradeço. Muito bem. Vamos voltar lá, então. Então, para a nossa matéria. Então, a gente já viu, não é? Professor, você pode repetir essa última parte da reclusão e detenção que você falou? Hã? Ele Sim, pode perder. ele pode perder o pátrio poder se cometer um crime cuja pena é de reclusão contra filho, contra curatelado, contra se for tutelado e se for contra outro descendente, etc, etc, tá? E também contra titulado mesmo poder e tal. Perfeito? Está lá no Entendi, artigo obrigado. 92. Tá? Obrigado. O quarta diferença entre reclusão e detenção. Tá? Deixa eu já colocar no nosso. Tem a ver com medida de segurança. Tá? Medida de segurança, gente. Vocês estudaram semestre passado sobre inimputabilidade. É um palavrão quase, né? Não estudaram? Não é? O que é a inimputabilidade? Quando é que ela ocorre? Por exemplo, quando a pessoa não é? Doida. Vocês aprendem, assim, como diz deixa eu ver aqui, a nossa querida Luísa, com Z, Fernandes, não é? A grosso modo, é o maluco, o doidão, não é? Que às vezes é um maluco tranquilo, maluco beleza, e às vezes é um maluco agressivo e tal. Muito bem. Uma coisa que nós vamos aprender esse semestre, lá no final do curso, calma, a gente chega lá, mas já vou rapidamente falar para explicar para vocês, é que quando quando o sujeito é inimputável e ele comete um crime, ele responde o processo. E verificando essa inimputabilidade dele, tá? O que vai acontecer? O juiz vai absolver
o inimputável, porém, vai lhe aplicar uma medida de segurança. Ah, Filó, a medida de segurança é uma pena? Não, é uma medida de segurança, tá? Que a gente vai aprender. Pode ser tratamento ambulatorial, tá? Ou internação. Na reclusão, tá? Então vamos dizer que o doidinho praticou o inimputável, praticou um crime, respondeu o processo, foi verificada a imputabilidade, o juiz absolve e aplica uma medida de segurança. Na reclusão, ele não pode. A medida de segurança, eu vou colocar assim melhor assim. A medida de segurança não pode ser tratamento ambulatorial. O que significa que, na reclusão, o juiz, então, tem que aplicar a medida de internação. Tá? Já na detenção, meus caros, aí a coisa muda de figura. Aqui, ó. Na detenção, a medida de segurança pode ser tratamento ambulatorial. Filó, qual que é a diferença entre internação e tratamento ambulatorial? Na internação, ele fica num hospital psiquiátrico ou semelhante, não é? Vai para Pinel, fica lá. Já no tratamento ambulatorial, não. Aí ele vai no chamado, acho que é CRAS, né? Eu não sei. E que o sujeito vai lá. Aí tem o tratamento dele. Às vezes ele no começo vai todo dia, tem atividades, ele toma o remedinho dele, aí ele vai melhorando, aí ele vai dia sim, dia não. Isso depende, tá? Eu tô só dando um exemplo aqui hipotético. Eu não conheço ninguém que eu conversei que seja disso, mas só para vocês entenderem. Aí vai 2 dias sim, dia não. No dia que vai, faz as atividades, aí toma o remédio em casa, aí o sujeito está tomando medicação, aí vai de 3 em 3 dias, aí semana em semana, e assim vai. Tá? Então, essas são as 4, tá? Diferenças fundamentais. Aí, a Marina Franco está falando, ó, vem para o CERSAM, ou Centro de Saúde, geralmente. Aí. Marina, se você quiser até falar, se você já conhece alguma coisa, vive isso, ou acompanhou, ou acompanha, você podia falar para a gente ilustrar melhor a aula, ia ser legal, hein? Marina é psicóloga. Ah, isso! Então é verdade. Então, fala aí pra gente. Vai lá. É porque eu trabalho com quem tem medida de segurança. Aí, Então conta pra gente como é que é. O tratamento ambulatorial ou você no internação? o programa que eu trabalho tem os dois. Mas eu estou no núcleo prisional, então eu trabalho com a medida de internação. Sim. Mas tem as pessoas que trabalham ambulatorial. Mas geralmente o ambulatorial é tratamento na rede de saúde municipal. Então a pessoa às vezes tem que ir no centro de saúde, que é o postinho, e se ela está em crise ou o quadro não tá estabilizado, ela vai para o CERSAM, que é o CAPS. É QBH que chama CERSAM. Porque ela tem um atendimento mais especializado. Que legal. E como é que é o tratamento dos... Você falou que você trabalha no prisional. Então como é que é no sujeito que foi internado? Só para enriquecer a nossa aula, assim. Vai lá. Depende, porque o que é colocado na lei é que eles têm que ir para o manicômio judiciário, né? Que é o Hospital de Tratamento e Custódia. Só que, em função da luta antimanicomial, do movimento antipsiquiátrico lá, tem poucas vagas nesses estabelecimentos.
O mais famoso aqui em Minas é o Jorge Vaz, lá em Barbacena. Uhum. Aí tem muitos pacientes nossos que estão em presídio regular. Aí é uma luta, porque eles não têm um tratamento adequado, assim. Geralmente, alguns conseguem habeas corpus por estarem cumprindo em local irregular, mas também em BH tem o CAMP, né? Que é o Centro de Apoio Médico Pericial. Geralmente, eles transferem o preso do presídio para passar um tempo no CAMP até estabilizar o quadro. Aí, Uhum. quando eles voltam para o presídio, eles só manteriam esse tratamento que foi dado lá no campo. São poucas unidades que tem psiquiatra, aí geralmente é emprestado da rede, que vai lá uma vez por semana, mas é um mega problema, assim. Essa lei antimanicomia, essa luta, né, num primeiro momento foi importante, porque historicamente, por exemplo, faz de conta que eu sou gay. Eu era internado no manicômio porque eu era, entre aspas, na época, né, Marina, me corrija se eu estiver errado, tipo uma aberração ou qualquer coisa para a família e tudo mais. Só que eu acho que essa luta foi para um extremo muito grande, porque há pessoas que precisam estar nesses manicômios, porque senão eles matam outras pessoas. E assim, nem sabe o que estão fazendo, é como se estivesse chupando um picolé. Aí eu vou lá, vai lá, mata o outro, não é verdade? Mas assim, a questão da luta não é para acabar com as vagas completamente, sabe? É para que a internação não seja a primeira resposta, assim, que ela seja a última solução, assim, para o caso. Então, mas tem pacientes que têm crise e surtos, assim, que eles são levados lá em BH, tem o Raul Soares, que é o hospital psiquiátrico, Uhum. e eles são levados para lá, e nos CAPs também, eles são medicados e tudo. A ideia era realmente tirar o investimento desses locais, investir na rede de saúde do território, para que eles tivessem a condição de viver normalmente, para que eles não fossem excluídos, assim. Mas tem gente que não dá, né? Mas aí nesses casos o Jorge Vaz ainda funciona, Sim, tem o com Beto vagas. Nene lá em Divinópolis e tal. Mas o problema é que tem muito menos vaga, que você falou, né? Tem muito menos vaga do que precisa. Então, é a mesma coisa daquela tentativa de colocar inclusão de alunos com necessidades especiais, não é? Que é numa coisa legal e tal, para não ter preconceito, etc. Mas aí o Estado chega e fala, acaba com as escolas, e acaba com essas vagas, que é muito mais caro, né? Você pagar um professor especializado, etc, etc. E o pior, tá na contramão do mundo. Por exemplo, tem uma prima que mora na Austrália. Ela é professora de, por exemplo, autista. Ela fala que ela trata não, ela é professora de 2 alunos. Ela e mais 3, eu acho. Para 2 alunos. Vai fazer isso aqui no Brasil? Não, eu tenho que ir para a escola normal e tal. Vai ser uma grande discussão. Não adianta tirar essas instituições, a vaga das instituições, e não investir realmente na outra, né? Porque aí Sim. não dá nada. Né? Então vamos lá. Acho que obrigado por enriquecer a nossa aula. Eu vou aqui pegar o artigo 97, tá? Só para trazer, depois a gente vai ver com calma, tá? Isso, mas só para vocês verem que eu não tirei do meu sovaco. Aqui, ó. Imposição da medida de segurança para inimputável. Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação. Artigo 26. Se, todavia, o fato previsto for punível com detenção, poderá o juiz submetê-la a tratamento ambulatorial. Então, fica muito fácil de entender agora todos essas diferenças que a gente chegou e trouxe aqui para vocês. Não é? Quem tiver dúvida, é só chegar quando tiver lá no YouTube, se tudo der certo amanhã já vai estar, e pausar o vídeo, tá? E aí então fica mais fácil para chegar e chegar e copiar e tal. E é muito importante mesmo vocês copiarem, porque é muito mais, como é que eu vou dizer?
É muito mais... A quantidade que vocês aprendem é muito mais. Vamos em frente. Porém, gente, lembra que eu falei, ensinei para vocês a primeira coisa, eu acho que eu ensinei, não é? Pode ser que não, mas eu acho que sim. Eu falei sobre contravenção, não falei? Qual que era a diferença de crime e contravenção? Vimos, não vimos? Falando sobre prisão simples, contravenção é infração penal punida com pena de prisão simples. Vimos isso? Na primeira aula, né? Não foi? Salvo engano, na segunda. E o que é essa prisão simples, tá? Aí a gente vai ter que ir na lei de contravenções penais, tá? É a terceira espécie de pena privativa de liberdade. Lei de contravenções penais. Vamos lá. Olha só. Coragem. Aqui, a lei 6.734 de 79, não é? Não, na verdade isso aqui é... Eita, é o decreto-lei, tá aqui, ó. Decreto-lei 3688, Lei de Contravenções Penais, está lá no artigo 6º. Aqui, ó. É porque vocês estão aqui na minha frente, aqui. Vocês não sabem não, mas vocês estão na minha frente. Aqui, ó. Artigo 6º. A pena de prisão simples, né? Contravenção é a infração penal punida com pena de prisão simples. Então, a pena de prisão simples... O que é a pena de prisão simples? Ela deve ser... Qual que é a diferença entre um e outro? Primeiro, olha só que interessante, ela deve ser cumprida sem rigor penitenciário, tá? Então, se o sujeito é condenado à contravenção penal, ele deve cumprir essa pena sem rigor penitenciário, tá? Em estabelecimento especial, tá? Ou seção especial de prisão comum, em regime semiaberto ou aberto, ou seja, ele nunca pode cumprir em estabelecimento destinado a pessoas que cumpram pena em regime fechado, tá? Então, e não podem ter o rigor penitenciário daqueles que foram condenados à pena de detenção e de reclusão, tá? Essa é a primeira diferença. Eu vou até fazer o seguinte, meus caras. Tá aqui já bonitinho, melhor. Eu ia colocar lá no quadro, mas não precisa não, tá aqui na lei. Outra característica da pena de prisão simples, aqui, ó, o condenado fica sempre separado dos condenados à pena de reclusão de detenção. Ele nunca pode se misturar, tá, aos condenados à pena de reclusão e de detenção. Nunca, jamais nessa vida, tá? E tem mais, o trabalho é facultativo se a pena não excede a 15 dias. Então, ele não está obrigado a trabalhar, tá? Essas aí são as 3 características do sistema, da pena de prisão simples, tá? Então, se perguntar o que é pena de prisão simples, é a pena imposta para aquele que comete contravenção, não é? Aquele que chega tem que cumprir, não tem rigor penitenciário, tem que ter estabelecimento diferenciado ou seção especial em prisão comum para regime semiaberto ou aberto, tem que ficar separado dos condenados à pena de reclusão e de detenção, e o trabalho é facultativo se a pena aplicada não excede a 15 dias, está aqui também no parágrafo 2º. Ok? Beleza? Até aí? Dúvidas ou podemos avançar, meus caros? Podemos avançar? Então, simbora. Vamos avançar. Ou dúvida? Não? Então, vamos lá. Gente, vamos em frente. O próximo tema, vamos chamar assim, tá? Deixa eu pegar aqui, só voltar a fazer um share aqui, baixar vocês.
Vou voltar lá para o artigo 33, 35 e tal. Nós vamos ver agora, gente, as penas restritivas de direito, tá? Nós vamos ver o seguinte, atenção, a primeira coisa que vocês... sim. Depois, tá, a gente vai ver o que é o regime fechado, semiaberto, aberto, etc, tá? Podem ficar tranquilos que a gente vai ver os regimes, mas depois. A gente está vendo agora as espécies de pena, tá? As penas restritivas de direito estão no artigo 43. A gente já viu isso na última aula, né? E são elas, tá? Porém, o que vocês têm que aprender? Ninguém, a não ser no artigo 28, tá? Mas ninguém é condenado diretamente à pena restritiva de direito, tá? E elas surgem como, essas restritivas de direito? Surge lá no Iluminismo. Vocês já leram Beccaria, ou Beccaro, Cesare Beccaria, ou Cesare Beccaria, ou Cesare Beccaria? Já leram já o livro chamado Dos Delitos e das Penas? Leram? O professor Alisson forçou vocês a lerem? É? Então ele está de parabéns se ele fez isso com vocês. Gente, é um livrinho assim, ó, bem fininho, né? É um livrinho que já caiu em domínio público há muito tempo. Então você pode baixar na internet sem medo de cometer crime do artigo 184 do Código Penal. Não é? Tem várias versões de pocket e tudo mais. Não é? Com o Iluminismo, né, a humanidade sempre chegou, tá, e teve a preocupação de que o direito penal fosse menos cruel, como a gente viu, não é? E que a pena ela tivesse uma correspondência ao bem jurídico atingido. Então, o que acontece? Daí, então, surgem as penas restritivas de direito, para substituir, inclusive, a pena privativa de liberdade, já que algumas infrações penais, em que pese sejam consideradas infrações penais, elas não são propriamente ditas infrações em que, num primeiro momento, a pessoa deva ser colocada em cárceres. Tá? Porém, não é, como a gente viu, ninguém é condenado à pena restritiva de direito. O sujeito é condenado sempre à pena privativa de liberdade, a um quantum, não é? Pena privativa de liberdade, e esta pode ou não ser substituída. E como é que eu sei se pode ser ou não substituída? Calma, a gente vai ver agora, porque estão os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Então vamos ver quais são esses requisitos para substituição da pena privativa de liberdade. Gente, esses requisitos eles se dividem em dois, em requisitos objetivos e requisitos subjetivos. Em primeiro, nós vamos ver os requisitos objetivos. Tá? O primeiro requisito é o quantum da pena, ou seja, a quantidade da pena. Tá? A quantidade da pena. Tá? Muito bem. E qual que é o quantum da pena? Muito bem, então vamos imaginar. Para que seja possível, o primeiro requisito, né? O requisito 1, para que seja possível a pena privativa de liberdade ser transformada em restritiva de direito, a pena não pode ser superior a 4 anos. Então, primeiro requisito, tá? É o quanto da pena. Ela não pode ser superior a 4 anos.
tá? Não pode ser superior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Tá? Tranquilo? Beleza. O segundo, tá? O segundo requisito, tá? O segundo requisito é que o crime não pode, tá, ser cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, o segundo requisito objetivo é que esse crime não pode ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Só que aí a gente já tem um primeiro problema, tá? Existem crimes que a pena que são somente cometidos com violência ou com grave ameaça à pessoa, mas são infrações de menor potencial ofensivo. Vamos ver isso aqui. Olha aqui, por exemplo. Ctrl F. Artigo 129. Aqui, ó. Ofender a integridade corporal à saúde de outrem. Como é que eu consigo ofender a integridade corporal? Dando beijinho? Não, né? Dando pancada. Só que a pena, né, para quem deixa o outro de olho roxo, sem maiores problemas, é de 3 meses a 1 ano. A pena é pequenininha. Um outro exemplo, 147, crime de ameaça. Eu só consigo ameaçar alguém, né, cometendo crime de ameaça. Então, ameaça alguém, etc, etc. Só que a pena é de 1 a 6 meses. 6 meses. Oi? Então, são crimes que a pena é pequenininha. Elas são chamadas de menor potencial ofensivo. Infrações penais de menor potencial ofensivo. Poxa, será que esse sujeito condenado por uma infração penal de menor potencial ofensivo não pode ter a pena privativa de liberdade substituída? Nesse caso, pode. Tá? Então, quando a lei, e aí vamos fazer um share. Quando a lei, aqui, ó, ela fala no artigo 44, as penas restritivas de direitos autônomos substituem a pena privativa de liberdade quando aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos. E o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Na verdade, o que a lei está falando, desde que não seja infração penal de menor potencial ofensivo. Aí pode. Tá? Então, regra é, se a infração penal não for de menor potencial ofensivo e se o crime for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, não é possível a substituição de pena privativa de liberdade por restritivo de direito. Ok? Perfeito? Ficou tranquilo? Então, nós temos já 2 requisitos objetivos. Quantum da pena, não superior a 4 anos, crime não ser cometido com violência ou grave ameaça, desde, logicamente, não seja infração penal de menor potencial ofensivo. Porém, gente, isso para crimes dolosos, tá? Por quê? Para os crimes culposos, a lei não importa o quantum da pena, ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. Então, se o crime for culposo, não importa o quantum da pena. Ele pode ser substituído por restritiva de direito. Ok? Perfeito? Ficou claro? Sim? Então, dolosos, pena não pode ser superior a 4 anos,
não pode ter sido cometido com violência, grave ameaça. Culposo, não tem problema, pode sempre substituir. Ok? Beleza. Gente, até aí, tranquilo? Sim? Muito bem. Segundo Professor, o senhor Oi, consegue repetir o dolosos para mim, por favor? claro. Então vamos colocar até um. Vamos tentar colocar aqui, ó. Crimes dolosos. Eu ia colocar o quadro branco, mas crimes dolosos. Quantidade de pena não superior a 4 anos, ou seja, 4 anos para baixo, para ser substituído. PPL por restritivo. Modo de realização do crime. Não pode ter sido cometido com violência, não pode ter sido cometido com grave ameaça à pessoa. Ok? Exceção, infrações penais de menor potencial ofensivo. Crimes culposos. Não importa a pena. Ok? Ok, obrigado. Beleza. Aí vem um outro requisito, tá? Que é a inexistência de reincidência em crime doloso. Inexistência de reincidência em crime doloso, tá? Inexistência de reincidência em crime doloso, tá? Perfeito? Esse daí, deixa eu mostrar para vocês, é também na lei, tá? É o outro requisito aqui, ó. Segundo requisito, segundo requisito na lei, mas nós vimos que o 1 se separa em pelo menos 2 ou 3, né? O réu não pode ser reincidente em crime doloso, tá? Só que há uma exceção, tá? O parágrafo 3º traz o seguinte, olha só. Se o réu condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não tenha se operado em virtude de prática do mesmo crime. Conclusão. Com relação a isso aqui, ó, ao segundo. Se o réu não for reincidente em crime doloso, tá? E aí vocês podem colocar desde que a reincidência não seja em crime em relação ao mesmo crime, desde que a reincidência não seja específica com relação ao mesmo crime, desde que a reincidência não seja específica com relação ao mesmo crime, tá? Muito bem. Tranquilo? Estamos acabando hoje, hein? Hoje tem muita informação, né? Ainda bem que teve a Marina para quebrar um pouquinho essa quantidade de informação de direito e tudo mais, etc. Muito bem. Vou trazer para gente agora os requisitos subjetivos, tá? Os requisitos subjetivos estão aqui no inciso 3º, olha. Se a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do condenado, bem como os motivos e circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente, tá? Filão, o que é culpabilidade, antecedente, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias do crime? Nós vamos ver isso quando a gente estudar o artigo 59, propriamente dito, que é quando a gente vai calcular a pena. Vocês podem ver, e aí deixa eu ir lá no 59, vocês podem ver que são quase todos os requisitos do 59 aqui, ó. Vai ser um artiguinho que vocês vão ver sempre, ó. É copia e cola que eles fizeram lá em 1940, né? Culpabilidade, antecedente, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, tá vendo?
é a mesma coisa, praticamente. Tá? Então, só que dessa vez o juiz tem que verificar se a culpabilidade, etc., indiquem que essa substituição seja suficiente. E isso daí, estes daí são todos requisitos subjetivos. Perfeito? Todos os requisitos subjetivos. Tá? Muito bem. Gente, duração das penas. Se perguntar o seguinte: quanto que dura a pena? Tá? Muito bem. Gente, as penas, tá? As penas restritivas de direito, tá? Em geral, terão as mesmas duração da pena privativa de liberdade, tá? Deixa eu fazer colocar aqui, tá? Vão ter a Professor, mesma. Oi. você poderia explicar esses critérios subjetivos aí de novo? Os critérios são esses aqui. A explicação eu vou explicar lá quando a gente estudar cada um especificamente o artigo 59. Tá? Tá, beleza. Aí eu vou explicar o conceito de cada um. Tá? Hoje eu só quero que você saiba que são os requisitos, esses aqui são os requisitos subjetivos. Tá? Fechou? Ok, Porque senão beleza. vai embolar todo o meio de campo. Então é o seguinte, gente. Para as restritivas de direito, limitação de fim de semana, prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direito e limitação de fim de semana, elas terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída. Tá? Ou seja, se o sujeito foi condenado, deixa eu voltar aqui, a 1 ano, tá? Vamos colocar lá, sei lá, seja, 6 meses. Beleza? Então, ele vai ter 6 meses de limitação de fim de semana. Ele foi condenado a 3 meses. Então, 3 meses de interdição temporária de direitos. E assim vai. Ok? A mesma vão ter, então, a mesma duração da PPL. Ok? Da pena privativa de liberdade substituída. Tá? Logicamente, né? Prestação de serviço à comunidade não significa que o sujeito vai cumprir, tá? Vai ficar trabalhando, sei lá, eu quero que seja condenado a 6 meses de pena privativa de liberdade. Foi substituída por prestação de serviço à comunidade. Não vai ficar 6 meses trabalhando todo dia. Nesse caso, tá? E a gente vai ver mais na próxima aula, a gente vê as penas em espécie, tá? No prestação de serviço à comunidade é 1 hora de prestação de serviço de tarefa, né? Para cada dia de condenação. Então, se ele foi condenado a 6 meses, e vamos 180 dias, então ele tem que pagar 180 horas de pena privativa de liberdade. Tá? Ok? Então, para ficar claro, para aquelas 4 penas restritivas de direito que eu falei, que são elas: as limitação de fim de semana, prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direitos e limitação de fim de semana, a mesma duração da PPL. Prestação de serviço à comunidade, 1 hora para cada dia de condenação. Tá? Segunda exceção. Tá? E aí eu já vou mostrar a lei para ficar claro para vocês o que eu vou falar. Eu prefiro que vocês já vejam junto com a lei. Tá?
Aqui, tá? Parágrafo 2º do 44. Na condenação igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa, olha que legal, tá? Ou por uma restritiva de direito. Se superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma restritiva de direito e de multa, tá? Então, só para vocês chegarem e saberem. E tem o artigo 46. Aqui, ó. O artigo. Aqui, ó. Com relação, a gente vai ver isso mais calmamente, quando a gente for estudar a prestação de serviço à comunidade. Mas se a pena, já vou falar para vocês, para ficar com essa exceção aí. Se a pena substituída for superior a 1 ano, é facultado ao condenado cumprir a pena em menor tempo, nunca inferior à metade. Então, vamos ver lá. Ele foi condenado a 2 anos. Então, ele pode cumprir a pena substituída, prestação de serviço à comunidade, em menor tempo, nunca inferior à metade da pena fixada, ok? E isso daí quem escolhe é o próprio apenado, tá? Por fim, gente, tá? Nós falamos do artigo 28 da 11.343, que é o uso de drogas. Vimos isso? No artigo 58. O artigo 28, aliás, deixa eu pegar aqui, já vou compartilhar, fazer um share com vocês. O artigo 28 é outra exceção aqui, ó. Lei 11.343. Nós temos aqui o artigo 28, da 11.343. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Que é aquele que o sujeito é pego com drogas para uso pessoal. Não é? E aí nós temos aqui, ó, prestação de serviços à comunidade como pena direta. Lembra que eu falei? É uma exceção. E aí o seguinte, qual que é o prazo, tá? Para a prestação de serviços à comunidade vai ser isso aqui, ó. São aplicadas pelo prazo de até 5 meses, e em caso de reincidência, no máximo no prazo de 10 meses de prestação de serviços à comunidade. Ok? Gente, dúvidas? Ou até aí tranquilo? Se não temos dúvidas, já faremos a chamada. Se temos dúvidas, vamos tirá-las agora para a gente não dormir com dúvidas. Não é? Não? Puxa vida, se fosse num momento de aula que a gente tivesse presencial, nesse momento eu já estava salivando, porque eu iria com os professores beber uma, né? Às vezes com os alunos também, né? Mas, vamos lá. Está chegando perto. Deixa eu entrar no site da faculdade. Já pedi para avisar que está fazendo exame de autoescola e não pode participar. Que bacana, agora tem exame de noite. Top demais. Funcionário, portal. Aula. Terceiro, folha de chamada. Eita! Dia 18, lançamento das faltas. Vamos lá. Professor, Manda. antes que você começa a fazer a chamada aí, depois tem como você disponibilizar para a gente um grupo lá, a ementa da sua disciplina, por favor? Claro, eu fiz isso, inclusive em sala de aula. Eu acho que eu postei aqui, ou não? Eu não Acho que você não postei. compartilhou, você só compartilhou Ah, tá. um Vocês share querem que na eu tela, mas compartilhe, tá? isso no A grupo, turma por tem um favor. e-mail que ela recebe? Sim, tem. Tá, eu vou te dar aqui no chat. O meu e-mail. Esse aqui é o que eu vejo mais. Tem o Mauro Galo também, mas ele tem um problema que você tem que gritar galo para chegar. Então, quem é cruzeirense fica meio Ah, dessa forma aí vai estar chateado. difícil.
Pois é, então manda um e-mail para cá, pelo e-mail da turma, que eu mando para vocês tranquilamente, tá? É ementa. E tem também, tem no site, tá? Da faculdade, só para vocês saberem. Então, eu entrei Mas- no portal lá, não sei se o pessoal da turma resto conseguiu, eu não Ah, tá consegui. foda, né? Não tem, né? Então, é por isso, entendeu? Eu acho que sim, é porque as emendas estão tipo em revisão. Então eu vou mandar, sabendo que pode ter, né? Uma revisão, tá? Mas eu mando para você. Fechou? A da antiga. Ok, obrigado. Até que a coordenação e o CAD, o CAD, eu não sei se não é o CAD não. O Concep chegue e deu ok nas emendas. Vamos lá. Alejandro. Falei certo? Falta? Falta Ana Paula. Falta? André. Falta? Ariela. Presente. Carlos Henrique. Presente. Claudinéa. Presente. Cláudio. Presente. Daniela Queiroz. Presente. Eduardo Henrique. Falta Helder. Emanuel. Presente. Henrico. Presente. Felipe. Presente. Gabriel. Presente. Gabriel Henrique Lacerda. Presente. Gabriel Henrique Santos. Presente. Gabriela Sabrina. Presente. Gabriela Barros. Presente. Helder. Não? Heloísa. Presente. Henrique. Presente. Hércules. Presente. Igor Aurélio. Não? Igor Rezende. Presente. Isadora. Presente. Jéssica. Presente. Presente. João Vitor. Presente. É João Vitor Souza, né? Exatamente. João Vitor do Carmo. Presente. João Vitor Restier. Ou Restier, não sei. Não? Júlia. Não? Lara. Não? Laura. Presente. Laiana. Não? Luiz Felipe. Presente. Luísa. Presente. Lutfi. Presente. O professor, a Márcio. Júlia mandou um negócio no chat aí, ó. Perguntando. Quem mandou? Júlia. Júlia. Obrigado. Tá Reis, presente. Obrigado. Marcelo Silva. Não? Maria Clara. Não? Maria Emília. Não? Marina. Presente. Matheus. Não? Nájila. Presença. Natália. Presente. Paulo César. Não? Paulo Eduardo. Não? Pedro Henrique.
Não. Pedro Henrique, não? Presente. Saul. Presente. Suelen. Não. Ela Tairone. mandou no chat, professor. Ah, obrigado. Tairone. Presente. Tiago Lana. Tiago é o que tá fazendo o exame. Vera Lúcia. Presente, professor. Vinícius. Vitória. Emanuele. Vitória Roberto. Presente. Valdir. Presente. O Alisson. Presente. Wesley. Não. Igor. Com W. Ou Vigor. Ou Vigor, não sei. Não? Ok. Meus caros. Ô, professor, Oi. o Marcelo pediu pra avisar que a internet dele caiu. Marcelo o quê? Marcelo Rodrigues. Pediu para avisar o quê? Que a internet dele caiu. Perfeito. Obrigado. Professor, eu te mandei o e-mail lá, tá? Da emenda, Obrigado, por meu favor. caro. E aí, o Valeu. seguinte, amanhã você me cobra a partir mais ou menos de umas 10 horas, se eu não tiver mandado, tá? Por favor. Ok, eu reforço lá. Valeu. Isso, pode cobrar. Beleza, gente. Então, quintou para vocês, não é? Não sei se eu tomo um uísque, não sei se eu não tomo. Vamos lá. Não é? Acho que não. Amanhã sim. Então, um beijo do gordo para vocês. Muito obrigado. E nos vemos amanhã. Que a força esteja com vocês.